E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje eu vou explicar como efetuar uma adição. E para fazer esta explicação eu vou utilizar o exemplo 328 mais 251. E para resolver esta adição eu vou explicar dois procedimentos diferentes. O primeiro deles é o processo de decomposição destes números para que depois eles sejam adicionados. E o segundo processo é o algoritmo usual que nós utilizamos para resolver uma adição. Mas antes de irmos para esta explicação, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades que são postadas diariamente. Então vamos compreender um pouco melhor a respeito desses dois processos. Nós vamos começar com o processo de decomposição, e nosso exemplo é 328 mais 251. E pelo processo de decomposição, a primeira coisa que nós vamos fazer é reescrever estes dois números, separando centenas de dezenas de unidades. Ou seja, nós vamos escrever 328 como 300 mais 20 mais 8. Uma vez que este 3 representa 300, o 2 representa 20 e o 8 representa 8 unidades. Nós vamos decompor também o número 251 como 200 mais 50 mais 1. Uma vez que o 2 representa 200, o 5 representa 50 e o 1 representa uma unidade. E uma vez que nós reescrevemos os dois números, nós vamos agrupar centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. E nós teremos o seguinte: 300 mais 200, 20 mais 50 e 8 mais 1. De forma que eu reescrevi esta soma que eu tinha na primeira linha de uma outra maneira, agrupando as centenas, as dezenas e as unidades. E uma vez que eu fiz isto, agora eu vou somar centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Ou seja, eu tenho 300 mais 200, que será igual a 500, 20 mais 50, que é igual a 70, e 8 mais 1, que é igual a 9. E agora a soma que eu preciso resolver é 500 mais 70 mais 9. Ou seja, eu terei 579. E é deste modo que eu posso utilizar uma decomposição para efetuar uma adição. E agora eu vou explicar como efetuar uma adição por meio do algoritmo usual que nós já conhecemos. Então, para efetuar uma adição pelo algoritmo, nós vamos considerar o exemplo 328 mais 251. E para efetuar esta adição por meio do algoritmo, nós vamos escrever 328 e logo abaixo de 328 nós vamos escrever 251. De modo que nós teremos unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Nós vamos acrescentar o sinal de mais e vamos acrescentar também um traço na horizontal para separar as parcelas da soma de seu resultado, que nós vamos escrever logo abaixo desse traço. Mas como nós podemos efetuar esta adição? Nós vamos começar somando pela casa das unidades, na qual nós temos 8 e 1. Então nós vamos somar 8 mais 1, porque eles estão na mesma direção aqui pensando na vertical, ou seja, nós temos unidade acima de unidade. Então 8 mais 1 é igual a 9. E agora nós vamos para a casa das dezenas, na qual nós temos 2 e 5, e nós vamos somar 2 mais 5, e 2 mais 5 é igual a 7. E nós passamos para a próxima casa, que é a casa das centenas, e nós vamos somar 3 mais 2, e 3 mais 2 é igual a 5. Portanto, o resultado desta adição é igual a 579. E este é o procedimento no qual utilizamos o algoritmo para resolver uma adição. E agora nós vamos comparar os dois procedimentos apresentados nesse vídeo. Para comparar os dois procedimentos, nós vamos levar em consideração o mesmo exemplo, que foi 328 mais 251, e vamos destacar que nós utilizamos o procedimento da decomposição e também o algoritmo usual para resolver uma adição. Mas qual é a diferença entre os dois? A diferença é que pelo método da decomposição, nós precisamos separar centenas de dezenas de unidades, para depois realizar a soma e chegar ao nosso resultado. E quando nós utilizamos o processo do algoritmo, essa soma nós podemos fazer diretamente. E o que permitiu isso foi o posicionamento pelo qual nós utilizamos os números, posicionando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. E deste modo nós não tivemos a necessidade de reescrever cada um dos números, levando em conta o seu valor posicional. Portanto, esta é a principal diferença. Qual das duas está mais certa? Na verdade, as duas formas estão corretas. Só que usualmente nós utilizamos mais o algoritmo, e para compreender o algoritmo nós temos o processo de decomposição, que é o que justifica esse algoritmo que nós utilizamos. E ficou fácil a compreensão desses dois processos para efetuar uma adição? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto dessa explicação que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito de como efetuar uma adição. E agora nós vamos considerar um ponto importante de uma adição que não foi levado em conta neste exemplo.
E vamos deixar um questionamento para o nosso próximo vídeo. Então vamos analisar um outro exemplo. Vamos levar em consideração a seguinte adição, na qual nós temos 467 somado com 215, e o resultado é igual a 682. É importante destacar que aqui nós temos um 1 logo acima do 6. Mas de onde veio esse 1? Este 1 veio de 7 somado com 5, porque 7 somado com 5 é igual a 12, então aqui nós colocamos o 2, e o 1 nós acrescentamos aqui em cima para ser somado com as dezenas. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que podemos dizer que vai 1 aqui acima do 6. E nós vamos responder esta pergunta no nosso próximo vídeo sobre adição. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão a respeito desta operação, escreva nos comentários. E lembre-se de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades que são postadas aqui diariamente. E confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.